Fala, projetista, beleza? Então, nesse vídeo, vamos dar andamento no projeto aqui da nossa esteira transportadora. E nesse vídeo, nós vamos modelar e projetar o esticador dessa correia aqui, certo? Esse tipo de transmissão de correia dentada, eu preciso aqui de um sistema de fazer esse esticamento. Então, é esse sistema que a gente vai projetar nessa aula. E uma coisa muito importante que eu tenho a dizer sobre o projeto dessa esteira transportadora, em específico, é que esse projeto ele é um projeto 100% didático. E por que eu digo 100% didático? A gente está focando bastante aqui no modelamento dessas peças. Quando você faz um projeto mecânico para ser fabricado, tem diversas coisas que têm que ser levadas em conta. Dentre essas coisas, a gente pode falar da viabilidade técnica, que seria se possível ou não a fabricação da peça, e a viabilidade econômica, que é, além de ser possível fabricar a peça, essa peça conseguir ser fabricada de maneira eficiente. Então, para isso, eu preciso ter o conhecimento tanto das matérias-primas, como também dos processos de fabricação. Então, o que eu vou fazer no modelamento aqui desse esticador? Eu não vou estar aplicando o conceito didático aqui dessa esteira, tá? Eu vou estar aplicando conceitos de projeto mecânico profissional. E eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho uma coisa muito importante para te mostrar. Então, falando sobre isso, no final eu vou te mostrar o projeto profissional de uma esteira transportadora e te explicar algumas diferenças desse projeto profissional para esse projeto didático. Mas primeiro você vai acompanhar aqui comigo como é feito o projeto profissional, pensando tanto na matéria-prima como também nos processos de fabricação. Então, para fazer o esticamento dessa correia aqui, eu vou precisar de uma roldana, certo? Rolamentada, para eu conseguir forçar aqui a minha correia de forma que eu consiga fazer esse esticamento. E eu preciso também de uma base onde eu consiga ter ali um eixo para eu montar esse rolamento com a roldana e uma base que eu consiga fazer esse esticamento. Então, o primeiro passo, eu vou pegar essa medida aqui dessa face até aqui o meio da minha correia. Então, eu tenho aqui a medida de 24 milímetros. Então, dessa base até o centro da minha roldana, eu preciso deixar com 24 milímetros. E aqui da base até aqui, a parte mais perto da minha correia, eu tenho 14 milímetros. Então, eu já vou partir aqui para fazer o modelamento e o projeto do esticador. Então, acompanhe aqui comigo, que eu tenho certeza que você vai entender no final da aula o porquê de eu estar fazendo dessa forma. Então, relembrando, eu preciso aqui de uma roldana e de uma base de esticamento, onde eu consiga fixar aqui nessa lateral e ter também um eixo. Então, como daqui a aqui eu tenho 14 milímetros, vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar um novo projeto de peça e selecionando aqui o plano frontal, no esboço eu vou estar colocando aqui um retângulo de ponto central, certo? Eu vou estar deixando aqui todos os lados iguais e vou estar colocando uma cota de meia polegada, que dá 12,7, certo? Voltando aqui para o projeto, a distância daqui até o centro da roldana é 65 milímetros. Então, a princípio, vamos fazer uma extrusão também de 65 milímetros aqui, certo? Plano médio. Então, eu já tenho aqui a prévia do que vai ser a base do meu esticamento, onde eu vou estar usando aqui uma matéria-prima quadrada, tá? Aí que está a importância do conhecimento em matérias-primas. Eu estou usando aqui uma matéria-prima quadrada, trefilada, que é um tipo de matéria-prima que tem um acabamento dimensional muito melhor, tá? Para você conhecer um pouco mais sobre matérias-primas, esse também é o primeiro módulo do curso de projetos mecânicos aqui do canal.
Então, aqui na descrição do vídeo, você vai conseguir fazer o download gratuito da apostila ou então do e-book de 23 páginas, que é o material teórico do primeiro módulo do curso Projetista Mecânico 4.0. Então, faça o download aqui dessa apostila para você ter uma noção do que é o conteúdo, tá? Então, aqui eu estou utilizando uma matéria-prima quadrada, trefilada, de meia polegada. E aqui no plano frontal, eu vou utilizar no esboço, eu vou estar criando uma ranhura reta, tá? O famoso oblongo, que é através dessa ranhura que eu vou ter a movimentação do meu sistema de esticamento. Então, vamos colocar aqui uma cota de 7 milímetros. A gente vai utilizar aqui um parafuso com rosca M6 para fazer esse travamento. E vamos cotar essa ranhura aqui na minha peça, certo? Eu vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui, que vai ser o curso que eu vou ter aqui dessa peça para fazer o esticamento. Então, vamos cotar aqui com 20 milímetros. Então, vamos fazer o corte extrudado passante. Então, eu tenho aqui a minha matéria-prima de meia polegada trefilada quadrada, e eu fiz aqui uma ranhura, que é onde eu vou conseguir fazer o esticamento da minha correia. Então, aqui eu já sei também que o processo de fabricação que eu vou precisar para fazer essa ranhura aqui vai ser o processo de fresa, tá? Que é justamente um dos assuntos abordados no segundo módulo do curso, onde nós vamos tratar sobre processos de fabricação. Então, eu já sei que essa peça aqui, por ser trefilada, eu não preciso de usinagem em nenhuma das faces, pois o acabamento é muito bom. E prendendo ela assim na fresa, eu faço essa ranhura aqui com uma fresa de topo, certo? Então, é por aqui que eu vou conseguir fazer o meu esticamento. E ainda nessa peça tem uma outra parte muito importante, que vai ser o encaixe do pino que a gente vai fazer aqui. Então, iniciando aqui um esboço, vamos fazer aqui um furo. Então, a gente vai colocar aqui a medida desse furo com 8 milímetros e vamos colocar aqui essa cota com 10 milímetros. Vamos fazer então um corte extrudado e está feito. E por que é importante fazer dessa forma? Porque, como já foi apontado, a gente vai ter que fazer a usinagem aqui dessa ranhura, certo? E com o mesmo posicionamento na máquina, apenas trocando aqui de ferramenta, a gente faz aqui esse furo de 8 milímetros. Então, desde o início, nós estamos fazendo o projeto da peça, pensando tanto na matéria-prima, como também no processo de fabricação. Isso aqui é a base de todo o projeto bem feito, certo? Então, com isso, por que eu fiz esse furo aqui? Caso não esteja ativado esses eixos temporários, você vem aqui neste olhinho e ativa ele aqui, ó, eixos temporários. No centro de cada furo ou cada ranhura, automaticamente vai estar feito aqui um eixo, certo? Então, usando aqui a geometria de referência, plano, você vai clicar aqui no eixo e em uma das faces. Então, automaticamente, um plano foi criado exatamente no centro do furo. Então, a gente vai criar aqui um esboço, deixar normal A. Vamos aqui ocultar tanto os eixos quanto os planos. E vamos deixar aqui em linhas tracejadas, certo? Então, eu vou criar aqui uma linha de centro aqui nesse furo de 8 milímetros, tá? Essa linha de centro aqui. E o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos aqui desenhar o que seria o nosso eixo do rolamento. Nós vamos desenhar aqui na mesma peça, certo? Então, nós vamos criar aqui, ó. Então, nós vamos ir até o final da peça. Vamos subir um pouco aqui e fazer aqui este perfil. Aqui nós vamos deixar com 12 milímetros, que vai ser o tamanho do eixo do rolamento que nós vamos usar. E aqui vamos colocar 12,7 também.
que vai ser um pequeno encosto aqui para o rolamento. A gente vai cotar isso aqui com 2 milímetros, certo? E agora a gente vai voltar lá na montagem e confirmar aqui essa medida dessa face até aqui o centro da correia, que é de 24 milímetros, certo? Então aqui vai ser mais ou menos onde tem que estar o centro da minha roldana. Então aqui está a face de trás até aqui a ponta, nós vamos cotar aqui 24 milímetros. Então aqui vai estar o centro da minha roldana, ok? A minha correia, ela tem aqui, ó, 20 milímetros de largura. Essa face aqui tem 18,6. Então a minha roldana, ela vai ter que ficar um pouco maior do que essa face aqui. Mas por enquanto, a gente consegue manter o projeto dessa forma. Porque depois que fizermos o modelamento da roldana com os rolamentos, a gente vai fazer a montagem aqui nesse eixo, posicionar esse conjunto lá na montagem e então a gente vai aqui acertar os detalhes do projeto. Então, por enquanto, basta ficar dessa forma e com esse esboço que você criou aqui, nós vamos usar aqui o recurso de revolução, certo? Clicando aqui nesse eixo, que é o eixo que é onde eu quero que seja feita a revolução, porém, aqui em mesclar resultado, a gente vai desmarcar isso aqui e vai dar OK. Então nós temos aqui a nossa base e o nosso eixo do esticador. Então, acertando apenas um detalhe que ficou para trás aqui, no nosso comando de revolução, a gente vai editar ele, certo? E ao invés desse eixo vir aqui até o final, nós vamos aqui excluir essas restrições. E vamos trazer ele um pouco para cá. Então, voltando aqui, gravando pelo centro o nosso eixo, certo? A gente vai deixar aqui 2 milímetros de espaço. Por que nós vamos deixar esses 2 milímetros de espaço aqui? A gente não ter deixado mesclar os resultados, quando a gente selecionou aqui para não mesclar o resultado, nós temos aqui em corpos sólidos, nós temos aqui dois corpos distintos, certo? Você vindo aqui em soldagem, nós criamos automaticamente uma lista de corte. Isso quer dizer que essa minha peça modelada, ela possui o primeiro corpo, que é um aço quadrado de meia polegada, e tem aqui um segundo corpo, que é uma matéria-prima redonda, também trefilada, certo? De meia polegada. Então, a base do meu braço de esticamento é composta por essas duas matérias-primas e por essas duas peças distintas, certo? Então, eu excluindo essa peça aqui, eu tenho a minha primeira peça, que vai ser fabricada. Temos aqui um furo de 8 milímetros. E depois, nós temos o nosso eixo que vai ser fabricado no torno, tá? Então, mantendo os ajustes corretos, após fabricar essas duas peças, eu consigo montar essa peça nessa aqui de maneira deslizante, ou até mesmo com certa interferência. E nesse espacinho aqui, eu consigo dar aqui 2 pontinhos de solda apenas para travar essas duas peças juntas. Como vai ser apenas um esticador de correia, eu não tenho tanto esforço assim. Então, esse tipo de construção é o suficiente para suportar os esforços. Então, antes de finalizar essa peça aqui, a gente vai salvar lá na pasta do projeto. Então, salvamos aqui como braço esticador da correia, certo? Então, qual que é o próximo passo agora? O nosso próximo passo é fazer o modelamento aqui da roldana de esticamento,
fazer aqui os canais de anéis elásticos para travar os rolamentos nessa roldana, fazer uma montagem aqui da roldana, rolamentos e o braço esticador, e então fazer o posicionamento aqui nessa base, certo? E como eu tinha apontado no início aqui desse vídeo, essa esteira é uma esteira completamente didática. E por que eu disse isso? Apenas relembrando. Porque não foi levado em conta em nenhuma dessas peças aqui a seleção correta da matéria-prima e também os processos de fabricação. E tem um terceiro ponto bastante importante, que são os elementos mecânicos, que no caso nós temos aqui um redutor, correias, polias, nós temos aqui porcas, barras roscadas, rolamentos e tudo mais. Então, tendo em vista essa esteira aqui, que é uma esteira didática, eu vou estar te mostrando agora o projeto de uma esteira profissional. Então, o que você está vendo aqui também é um projeto de esteira, porém é um projeto 100% profissional que eu desenvolvi para um cliente. E por que eu digo que é um projeto 100% profissional? Porque no projeto dessa esteira foram levados em conta os 3 pilares de um bom projeto mecânico, que é exatamente a minha metodologia para projetar, que é a correta seleção da matéria-prima e do formato, que vai impactar diretamente no processo de fabricação, para eu conseguir fabricar uma peça de maneira eficiente, que é uma peça possível de ser fabricada e uma peça com um bom preço, e também os elementos mecânicos, que no caso nós temos aqui os mancais autocompensadores, redutores de velocidade. Temos também a fabricação dessa esteira, dessa estrutura com perfil de alumínio, dentre diversos outros detalhes, como por exemplo a lateral da esteira, que é fabricada em chapa, pois eu consigo utilizar o processo de corte laser e dobra CNC, que são processos que nós estudamos no curso Projetista Mecânico 4.0, dentre outros detalhes muito importantes, como por exemplo, por ser uma esteira de grande porte, essa esteira tem aqui no meio da lona uma guia trapezoidal, para eu conseguir fazer a centralização dessa lona no momento aqui do meu esticamento, certo? E por que isso é importante? Dentre diversos aspectos que precisam ser mudados no projeto mecânico, eu tenho aqui o meu rolete de transporte. E por que eu estou mostrando aqui esse rolete de transporte? Eu vou abrir aqui esse desenho para você dar uma olhada em como é um desenho profissional para fabricação. E por que eu digo que é muito importante o conhecimento dos processos de fabricação e também das matérias-primas? Eu tenho aqui esse rolete de transporte com um comprimento total de 1.312 milímetros, com um diâmetro aqui de 73 milímetros. Imagina o custo, peso e a dificuldade de eu fabricar um eixo desse aqui com uma matéria-prima maciça. Então, por conta disso, olha como foi feita a fabricação desse rolete. Nós temos aqui nesse desenho a pré-usinagem de uma ponta, da outra e também aqui do meio, onde eu tenho aqui o meu canal para a talisca, ou seja, aquela guia trapezoidal. E quais matérias-primas eu estou utilizando aqui? Nós estamos utilizando tubos mecânicos e aços trefilados, que são todas matérias-primas que nós estudamos no primeiro módulo do curso, tanto o material de fabricação, no caso aqui dos aços redondos, o aço AISE 1020 ou SAI 1020, e no caso do tubo mecânico, o ASTM A36, que é um material bem parecido, certo? E também todos os processos de fabricação envolvidos aqui. Então, para eu conseguir fazer um detalhamento bem feito dessa peça, eu preciso ter total conhecimento dessas áreas. E é justamente isso que eu quero te falar. O curso Projetista Mecânico 4.0 é um curso desenvolvido 100% por mim, onde eu pego ali todos os aspectos importantes para a execução de um bom projeto mecânico. Como eu já disse, as matérias-primas, processo de fabricação, no caso
para peças usinadas e também os elementos mecânicos, que é muito importante o conhecimento, que seriam motores, redutores, mancais, rolamentos, elementos pneumáticos. Aqui na descrição do vídeo também tem aqui todo o cronograma do curso. E nesse curso você vai aprender na prática comigo como você pode fazer projetos profissionais como esse. E no módulo 4 do curso, nós vamos passo a passo fazer um projeto profissional, que é um projeto bem mais complexo do que essa esteira, certo? Nós vamos aplicar na prática todos os módulos que nós vimos na parte teórica. Então, para você entrar nesse curso, clica nesse link que está aparecendo aqui na descrição e você usando o cupom USE20, você vai conseguir 20% de desconto. Fora isso, você vai ter acesso vitalício ao curso, você vai conseguir tirar suas dúvidas diretamente pelo WhatsApp do Manual do Projetista. Então, eu vou responder diretamente as suas dúvidas e você ainda consegue parcelar esse curso em 12 vezes sem juros. Então, se você tem alguma dúvida sobre o curso, como adquirir e alguma dúvida sobre o conteúdo, esse link que está aparecendo aqui na descrição vai direto para o meu WhatsApp e eu vou esclarecer todas as suas dúvidas e te convencer o porquê o meu curso de projetos mecânicos é um dos melhores e mais baratos disponíveis no mercado. Então, isso é o que eu queria trazer no vídeo de hoje. No próximo vídeo, nós vamos finalizar aqui o sistema de esticamento desse nosso projeto. E então, finalizar o projeto fazendo aqui a nossa estrutura em perfil de alumínio. Então, projetista, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e me chama lá no WhatsApp para eu te mostrar quais são os pontos positivos do curso Projetista Mecânico 4.0. Então, não perca tempo e se inscreva imediatamente para esse curso. Falou, projetista! Até a próxima!